Fala, Milton. Fala, Borges. Tudo bem? A gente entra e já arruma o cabelo, né, cara? Já tem que arrumar. A gente vê aqui, nossa, aqui. Tá. Ei, e E aí? aí, Tudo bem? tudo ótimo, tudo bem, tudo tranquilo. Tá com a cara boa. Tô. Tô super bem. Como é que tá o pé? Nossa, é uma resposta difícil. Não, na verdade é assim, ó, o pé, ele tá. O que acontece? Ele quebrou o metatarso, né? Um pedacinho, fratura ali do metatarso, mas é uma fratura pequena. Então, ele está numa posição que não dói para andar. E conversando com um amigo meu que é fisioterapeuta, ele disse que o local onde está quebrado, ele tem pouca vascularização e a cauterização ela é menor, ela é mais difícil, né? Consolidação. A consolidação, ela é mais difícil. Então, é isso. Mas assim, eu voltei a treinar de leve, não dói para andar. É cedo, hein, Borges? É, Ó, consolidação de osso é assim, olha. São consolidação, partes moles, ruptura de ligamento, distensão, são 4 semanas. Osso sem desvio, com consolidação primária, que se for lá por um parafuso, apertou e está um contato com o outro, sem desvio, são 8 semanas para consolidação total. Obviamente, o médico olha o raio-x, se já tá, o processo já está adiantado, ele já libera. Ele já libera. Fraturas que você não teve uma intervenção cirúrgica, que pôs um gesso, que não está perfeitamente estável, são 10 semanas a consolidação. Consolidação de fraturas cominutivas, como a minha, são 12 semanas. Tá? São 12 semanas. Então, assim, o que acontece? Se você começa a andar, a forçar, e não foi feita uma intervenção cirúrgica, tal, em um lugar mal vascularizado, corre o risco de não consolidar. Daí você faz uma articulação falsa, que pode ser funcional, tá ótimo. Funcional, não dói, tem um movimento a mais ali que não vai ficar com você, é o caso dessa clavícula esquerda. Mas ela pode não ser funcional, pode ser que você tenha dor o tempo todo. Daí, se tiver dor, cara, eles vão ter que abrir. Normalmente você tem absorção óssea, formação de cartilagem, eles vão ter que abrir, tirar isso, raspar essa cartilagem, fazer um enxerto ósseo e meter um parafuso. você quer me assustar mais, né, Milton? Não, eu não quero que você se cure. Não quero só se assustar, quero que você se cure. Se você tá voltando a treinar jiu-jitsu, forçar o pé, não sei. Tudo bem, dá. Eu ia pedalar, por exemplo, pedalar indoor, né, na piscina ergométrica, com a mão no tipóia, tudo bem, não tinha movimento, era na perna, não era no braço. Então você toma esse atento, cara. Não, vou Tá? avaliar todo esse conhecimento. Avalia, Nossa, toma esse atento, porque daí não consolida, daí pode ficar tudo bem, mas pode ficar ruim pra caramba. tá bom. Ok? Então, assunto para hoje. Bom, eu sou vegano, não sei como é que você está, se você está Uhum. numa transição aí, vegetariano, vegano. A alimentação dentro do Swastika Yoga, a alimentação sugerida, como a melhor alimentação dentro do Swastika Yoga é uma alimentação vegetariana, né? Uhum. Sempre foi falado dessa forma. E eu queria que você trouxesse hoje um pouquinho do processo alimentar na Índia, associando com yoga. Eu acho que isso seria legal para a gente conversar, assim, Tá. porque é uma dúvida muito comum das pessoas, por exemplo, mas a Índia é vegetariana, sendo que a Índia, em muitos locais que eu vou, tem a carne, por exemplo, eles oferecem a carne, servem a carne, etc. Então, acho que isso é um assunto legal assim para a gente falar. É um assunto muito legal. Vamos conversar sobre isso então. Quando você fala na Índia, os lugares que eu vou, você vai em lugares de turista, né, cara?
lugar de turista tem carne, porque o turista come carne, tá certo? E, obviamente, a Índia passou e tem passado por mudanças. Hoje em dia o mundo é globalizado, você tem as trocas entre Ocidente e Oriente, isso acontece, tá certo? Isso realmente acontece, e acontece, não é pouco o que isso acontece. Tanto que quando a gente foi, você não via bebida alcoólica, né? Só via no hotel, na primeira vez. Na rua não mesmo. Tinha Não. bebida alcoólica, né? Não tem bar, assim. Talvez na balada, se fosse na balada, você podia encontrar. Você pega os Mas mesmo filmes de aqueles 5 anos barzinhos, atrás. se você pegar, por exemplo, aqueles barzinhos pequenininhos, também não Não, tinha, não era tem. mais Não tem refrigerante. bebida alcoólica. Mesmo, Ah, mesmo hoje, não tem. Mas você pega os filmes de 5 anos atrás, eles nunca têm bebida alcoólica. Você pega os filmes atuais, tem. E tem as pessoas consumindo. Então você percebe que tem uma mudança cultural aí. Tá certo? Uma mudança cultural. Da mesma forma que você tem aí uma mudança da entrada da mulher no mercado de trabalho, todas essas questões que nós vivemos entre as décadas de 70 e 80, eles estão vivendo agora. Certo? O mesmo acontece com a alimentação. Tá? O mesmo acontece com a alimentação. Se você pega o hindu, e vai depender da região da é, Índia. Se você está então, no é isso que eu interior, ia falar agora. se você está no interior, se você está numa grande capital, isso muda. A princípio, se você levar em consideração que atualmente 60%, 70% da população é hindu e 60%, 70% deveria ser vegetariano. Então, você fala, mas existe muitas receitas hindus que têm carne. Mas lembra que a Índia é um país muito invadido. Desde 300 a.C. você tem Alexandre o Grande, você teve o Império Grego naquela região onde que é Málaga, que é o noroeste da Índia, que durou aí até quase o século I depois de Cristo. Tá certo? Então você tinha grego lá e tinha troca, né? Entre os gregos e os hindus. Da mesma forma, você tem a partir de 1000 depois de Cristo, 1010 depois de Cristo, até o século XII, você tem uma forte influência islâmica principalmente vinda do Afeganistão, vindo da Pérsia, tá certo? Uma forte influência islâmica ali, eles dominaram a Índia, o norte até o Deccan inteiro, A gente durante, conversou estou sobre falando isso de 2 aqui, séculos. não chegaram até o sul, né? Teve ali um Não, confrontamento não ali. chega até o sul não chega, tá? E depois deles, você troca do sultanato de Delhi, você tem a troca para o Império Mongol, tá? E vem aí os principais imperadores mongóis, o ápice é com Akbar, tá Aham. certo? Depois vem o neto dele, Shah Jahan, daí vem o Oezheg, depois o Oezheg começa a cair. Então você tem aí 7 imperadores mongóis no total. Então, quando você pensa isso, e os mongóis, eles são islâmicos. E eles comem carne. Por isso, você pega a alimentação do norte da Índia, você tem muitos pratos exóticos com carne. Tá? Então, isso quer dizer que a Índia não é vegetariana, não. Isso não é verdade. Você pega a população hindu de casta, ela, ela é vegetariana. Tá? Mesmo aqueles que não precisariam ser vegetarianos, que é o caso, por exemplo, da casta mais baixa, o Shudra, ou da casta guerreira, certo? Porque a casta guerreira ela tem a violência inata ela, dentro da própria personalidade. Aham. E faz parte do processo. Então se entende um guerreiro matar e comer, certo? Certo. Mas um Brahmin, por exemplo, é impensável. Seria impensável. Isso falando dentro dos textos que falam a respeito dos Vedas, né? Da estrutura
de castas da Índia. Mesmo os Shudras e os Kshatras, ou seja, os servos e guerreiros, seriam entendidos. Assim, se dava uma concessão, caso eles comessem carne, uma concessão social e religiosa. Tá? Mas hoje em dia, o mundo globalizado, os jovens, por exemplo, eles seguem a vida deles, seguem a carreira deles, o sistema de casta, ele mudou. Basta você ver, quando a gente estava em Jaipur, você tinha uma pessoa da casta dos guerreiros, que era o Vikram, e ele trabalhava como? Como guia turístico. Como guia turístico. Tá certo? Que teoricamente seria um trabalho de baixa, né? Associado em si ao comércio. Ele trabalha como guia turístico. Tá? A mesma coisa acontece com o guia que cuidou, que me acompanhou no Gujarat. Então, o mundo é um mundo dinâmico, onde as tendências comportamentais, sociais estabelecidas por normas, elas vão ganhando uma estrutura de individualidade, que é uma estrutura ocidental. A estrutura oriental é uma estrutura de comunidades, de pensamento de comunidade. Até a língua é pensada como comunidade. Tanto que se você pega a língua associada à língua chinesa, por exemplo, e as pessoas que são alfabetizadas e falam e pensam na língua chinesa, eles têm uma tendência de personalidade muito mais voltada ao pensar em comunidade do que pensar em indivíduos. Diferente, por exemplo, do que acontece com a língua inglesa. Isso já é objeto de estudo da neurociência. Eu teria uns 4, 5 artigos assim para passar, que fala especificamente sobre isso. A influência da língua sobre a personalidade e a maneira como a pessoa vê o mundo. E que a língua é uma expressão do povo, do pensamento de uma comunidade. E ela molda o indivíduo, molda a forma de pensar do indivíduo. Então, assim, já de cara, você tem essa mudança e essa tendência ao povo hindu a ter uma visão mais individualista da realidade, até porque muitos deles adotaram a língua inglesa como processo de colonização, portanto, adotaram uma maneira de pensar, uma maneira de ver, uma troca de informações. Então, isso é com relação à Índia. Com relação à alimentação, assim, eu não sou vegano, mas eu como que é muito difícil. É muito difícil. Não costumo ter aqui em casa. Eventualmente, o meu sogro pede uma pizza, vamos comer junto. Eu como a pizza. Eu não vou deixar de comer a pizza. Você entendeu? Se eu estiver em viagem e tiver algum prato que eu queira muito comer, que vai laticínio, eu vou comer. Tá? Ou seja, você é vegano? Não, eu não sou vegano. Dizer que eu sou vegano é hipocrisia. Tá? Mas a quantidade de carne que eu como, de carne nunca, né? Mas de laticínio que eu como é irrisório. Com uma vez por mês, um pouco, e olha lá. Tá? Agora, se você for me perguntar para a saúde, para a saúde, o que se sabe? Você sabe que a melhor maneira de se reduzir índices glicêmicos, de lipídios, é a alimentação vegana, mais até do que a vegetariana. A vegetariana tem esse efeito, mas a vegana ela é incrível nisso. Tá? Questões da alimentação vegana. A questão é sempre a vitamina B12. Vitamina B12, B6 e algumas outras. Isso é sempre uma questão. Mas a B12, ela entra, na verdade, isso aí eu acho que vale, na minha concepção, dentro de tudo que eu já li, estudei, ouvi, a B12 ela tem que ser é uma vitamina para ser observada por todos os... Por todo mundo. Mas a tendência de ter déficit entre veganos é maior, porque você não tem o consumo disso por via animal. Tá? Então, você vai suplementar. Então, por exemplo, eu me tornei vegano. Eu simplesmente aboli uma grande quantidade de laticínios da minha vida. Que você comia com mais quantidade. Quantidade, hoje em dia eu não como. Eu preciso
precisei fazer suplementação de B12. Eu, meu filho, minha filha, minha esposa, porque não tem. A Carla faz queijo vegano aqui em casa, por exemplo. Faz iogurte vegano. Aham. A gente utiliza leite de amêndoa, leite de castanha. Então, hoje em dia tem muito pouco mesmo. Por que agora, Milton, no seu caso, por quê? A minha questão é, não dá para eu ser conivente com o sofrimento. Então, eu reduzo o mínimo. Tá? Por quê? Minha questão não é uma questão de saúde. É uma questão porque eu sei que para produzir aquele leite, os animais eles vão ser explorados até o último, assim, para produzir aquele derivado. Então, se a gente consome pouco, bem pouquinho, você minimiza essa questão. Se o mundo todo consumisse pouco, minimiza essa questão. Até tem uma série que eu assisti que elucida muito bem isso, que chama-se Eu, Rainha, acho que é esse o nome. É uma série coreana, eu acho que eu já até contei, né? Que é um Não cara lembro, que não. Então, ele era chefe de cozinha e ele estava fugindo da máfia, ele pula de um prédio, no que ele cai na água, ele aparece na dinastia Joseon, lá pelo século XIII e XIV. E ele torna-se a princesa que casa com o príncipe. Ele era homem, vira mulher, era plebeu, vira princesa, é casada com o cara, e agora? E, e ele é bem oportunista, né? Ela é bem oportunista. Então ele começa a ganhar a corte cozinhando para ela, fazendo pratos que não existiam, que eram conhecidos na modernidade e que não existia. E muitos desses pratos usavam leite. E daí, o que ele falou assim? Ele pega para o chefe do palácio responsável por arranjar os suprimentos e fala: eu preciso de leite. Daí ele pega e traz um copinho. Ele falou: não. Tá vendo essa tina desse tamanho aqui? Preciso que você encha até aqui. Eu falo: não dá, é impossível. Eu falo: por que é impossível? Impossível, porque se eu fizer isso, todos os bezerros do palácio não vão ter o que comer. Daí ela falou: não, eu sou a futura rainha, se não fizer, eu vou cortar sua cabeça. Daí ele pegou dentro da cidade inteira, ordenhou as vacas para conseguir encher aquela tina. Então, para você ter ideia, as vacas hoje elas são todas modificadas, elas têm um odor gigante para produzir uma quantidade de leite absurda, quantidade de hormônio, de antibiótico, né? Você sabe que a maior culpa da resistência antimicrobiana não é humana, é a utilização dos antimicrobianos em animais. É ali que gera a maior parte da resistência, certo? Por quê? Porque essas vacas têm mastite e o processo de ordenha acaba ferindo e dá pus, inflama, fica uma desgraça. então, Tá certo? dá uma pausa, volta um pouquinho, que isso, eu não sei se você, acho que você não falou disso nesse bate-papo no início. Quando a gente fala do que o hindu, então, tradicionalmente, o hindu seria vegetariano e depois com a influência, seja pelo turismo, ou seja pelas próprias invasões, pelo islamismo e tal, vieram os povos, Sim, principalmente e você tem uma mudança cultural. realmente Sim, na parte norte a gente vê muito mais isso. sim. Mas essa tendência ou essa forma de enxergar é algo presente no hinduísmo ou é algo da Índia ou é algo tipo o hinduísmo ele enxerga o vegetarianismo pelo cuidado com, sei lá, com a vaca, mas não necessariamente com os outros animais. Não é isso. Para pensar. Do ponto de vista econômico, é mais barato. Sim, sem dúvida. É muito mais barato, entendeu?
toda a famíliazinha tem a sua vaca e seu boi, né? Da famíliazinha tem. Até tem incentivos para que as famílias no interior eles troquem o gado bovino por búfalo. Porque o búfalo produz mais leite do que a vaca. Então, quando eu estava no Gujarati, no Gujarati, o lugar que eu fui, Palitano, que é uma cidade, um conjunto de monastérios jainistas no topo de uma montanha. E é muito interiorzinho. Mas é no sul, né? Não, é no Gujarati, no oeste. Mais Noroeste. no noroeste, mais para o lado Não, Varanasi ali, mais para baixo um pouquinho. não. No Varanasi é para leste. É Leste, para o outro lado. na Varanasi é para leste. Pro outro lado. Imagina Mais um para triângulo. Khajuraho ali. É o triângulo, não, Khajuraho está no centro. É um triângulo, né? É justamente na parte mais voltada para o ocidente. Tá. E lá era bem interior. Você saía para andar na rua, era estrada de terra, assim, quase tudo estrada de terra. Você via vendo as pequenas propriedades rurais e toda a família tinha sua vaca com seu bezerro, seu boi ali, tá? E a vaquinha produzia o leite para a família. E elas usavam isso. O boi estava lá para inseminar, a vaquinha dava o leite, o bezerrinho, quando crescia a vaca, eles podiam utilizar, se era masculino, eles dão fim, né? Sua filha precisa de um boi e muitas vacas. Tá certo? Então, desde os tempos védicos, a vaca, o gado ele é visto como riqueza, mas não uma riqueza de corte, porque o animal ele não era comido. Por quê? Porque é burrice você pegar um animal que te dá leite e você matar ele, entendeu? Isso é o cúmulo da estupidez, né? Então, ter vacas era sinônimo de riqueza. Você pega a Beira-Rada Aranhaco Puxada, lá tem um momento onde está tendo o rei, ele promove um encontro de sábios, isso era muito comum, seria o que a gente chama de seleção de pessoal, né? Estava fazendo a seleção de qual é o melhor sábio para ele ter como conselheiro. Óbvio, né? Seleção de pessoal. Então ele estava fazendo um torneio, onde convidou todos os sábios, eles debatiam e viam qual era o mais sábio. Quem ganhasse, ia ganhar, sei lá, 100 cabeças de gado. Seria uma coisa assim. Tá? Então, ter o gado, ele é uma riqueza. Tá? Ele seria algo rico. Porque você conseguiria fazer muita coisa com o leite que o gado produz. E se você cuida desse gado solto, livre, você precisa de muito pasto, né? E você precisa de muita água para você fazer o animal, para cuidar daquele animal. Agora, imagina se isso é revertido em cultivo, se alimenta muito mais gente. Então, é como se os caras lá do passado tivessem tido uma sacada, né? Você precisa de pequena quantidade de gado, simplesmente, principalmente leiteiro, e você cultiva a terra, e com o cultivo da terra você extrai a maior parte do sustento. Então, economicamente, é muito mais viável. Né? Uma coisa muito mais viável. Não tem nada como uma regra que seja, foi uma coisa meio que natural, mas não tem uma regra, tipo, olha... tem que ser lactoso vegetariano. Não. Agora, se você pega os textos de Hatha Yoga, tá? Os textos de Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita, até estou fazendo um apanhado desses textos e colocando um timeline, né? Porque os textos mais novos, eles alugam, eles emprestam trechos dos textos mais antigos e incorporam, né? Então você consegue traçar qual que é o mais antigo, qual é o mais recente, justamente pela incorporação, do jeito que esse texto é incorporado. Então eu estou fazendo isso, então eu estou relendo esses textos, até porque vai ter o curso, né, sobre o Hatha Yoga Pradipika, eu estou relendo
Esse texto eu já li mais de uma vez, estou relendo novamente para o curso. E lá é explícito que o leite e o ghee são alimentos muito favoráveis, considerados sátvicos, favoráveis para a prática, principalmente no início da prática. Tá? No momento onde você está treinando mais asana, no momento que a Kundalini está sendo desperta, e ela está começando o processo de movimento dela, porque ela é o fogo, né? E esse fogo, até atingir o topo da cabeça, ele consome, né? Então é muito comum, às vezes, você vê a pessoa, ela é praticante, ela está com a Kundalini desperta, mas ela não fluiu para cima, ela está lá embaixo, a pessoa começa a emagrecer, 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 porque ela come fogo. Então, a presença da gordura do laticínio, do ghee, do leite, ele é muito saudável, né? Ele fornece um plus de, de caloria, né? Uhum. Então, todos os textos, tá? Com raríssimas, nenhum fala em veganismo. Todos eles falam na alimentação lacto-vegetariana, não ovo, lacto-vegetariana. Tá? Com a utilização de laticínios. Agora, em que quantidade? A quantidade é muito pequena. Se você for pensar no quanto um yogin comia, ele come, levando em consideração um negócio chamado mitahara. Mitahara é assim, você pega o estômago e você divide ele em 4 partes, certo? Metade você vai encher com comida, um quarto com água e outro quarto você vai deixar sem nada. Para quê? Para que caiba, tem espaço para fermentação durante o processo digestivo, tem espaço para a formação de gases. Agora, quanto que é essa quantidade que dá meio estômago? É isso. É aquilo que cabe na palma das 2 mãos juntas. Quem no Ocidente come só isso? Poucas E muitas pessoas. Eu agora poucas pessoas. almocei com uma aluna que come isso, mas é raro. É raro, né? E então, o que cabe na mão. E muitas vezes eles faziam 2 refeições só por dia. Não era 3 vezes, 5, 6 refeições como a gente faz. Tá? Era 2 vezes por dia. Tá? Muitos desses yogis, tá? Até hoje em dia, eles são ascetas, né? Então o cara vive ao relento, andando de um lado para o outro, caminhando, pedindo esmola para a própria comida. Alguns deles ainda são assim, tá? Que é o caso da Ashrama Sampradaya, é o caso do Mahanandi Sampradaya. Eles são grupos que adotam Hatha Yoga e eles vivem nus. Você ainda vê isso lá. Tá? Lá no Mais, sul a gente mais viu comum. bastante. Sim. E muito comum no Kumbamon. Até porque a gente estava no festival lá, né? Sim, em Arunachal. E o festival onde essa galera se reúne, né? Eles Uhum. chegam e se reúnem. Então você vê, né? Você vê esse pessoal que está no meio da floresta, de repente eles aparecem lá, né? No meio da festividade. Então é interessante, às vezes. É uma muvuca, né? Mas é interessante, às vezes, você está num festival lá porque você vê coisas que não se vê normalmente. Sim. Eu te cortei do hinduísmo, mas beleza. Então, não tem nada escrito no hinduísmo em relação ao vegetariano, mas foi uma tendência natural do povo indo por essa linha e com as suas influências, dependendo da região. Sim. E aí, você começa. Aliás, eu gostaria até de corrigir. Quando você pega os textos que são chamados de smritis, lá por casta se fala o que se deve comer e o que se não deve, o que se pode e o que não pode, tá? Então, deixa eu corrigir isso lá no smriti, que é o Manu Smriti, por exemplo, é um dos exemplos. Você vai encontrar, que são os livros das normas, das leis, né? Lá você vai encontrar o que cada um pode e o que cada um não pode comer. Aliás, dentro dos textos dos Dharma Shastras e dos Dharma Sutras, Dharma Sutra mais antigo, Dharma Shastra mais recente, é uma evolução, né? Você percebe que
toda a vida do indiano, desde a hora que nasce até a hora que morre, está escrita. Inclusive aquilo que come conforme a casta, tá certo? A casta. Então tem sim, tá? Tem escrito Aí sim. fizeram a pergunta aqui, então, dizendo que então o consumo de carnes estaria mais ligado pela questão de viabilidade econômica, que na verdade ela colocou econômica, a Camila, né? Viabilidade econômica, mas na verdade a casta não necessariamente é em viabilidade econômica. Não, Do que não é viabilidade econômica. Apesar que tem a ver também, né? Tem a ver viabilidade econômica também. Talvez esta análise que eu estou fazendo não foi algo que foi pensado, né? Não, vamos fazer isso porque assim a gente... Eu acho que foi uma tendência mais natural, né? Mais espontânea, de regulação, né? Dessas pessoas que escreveram esses textos, de que arranjaram estrutura social na formação dos Dharmashastras, foi uma tendência natural, até porque uma população gigante, né? E que tinha que sobrar comida para todo mundo. Então, não sinto que foi algo contado na ponta do lápis, mas que foi uma observação que pesou. E a regulação cultural e religiosa, ela caminha junto, né? Porque a religião e as leis, elas são a extrapolação, a abstração do pensamento daquele povo. Tá certo? Da mesma forma que a língua é a expressão do pensamento de um povo, a religião é a expressão de sua cultura. Uhum. Tá certo? E as leis também, porque quem faz as leis? Quem faz as leis são as pessoas que estão uma amostragem da população. Então, é muito engraçado, quando alguém fala, o Congresso não presta, o Senado não sei o quê, eu falei, calma lá, hein? Porque ele é uma amostra do que é aquele país. Uhum. Uma amostra, inclusive, que foi eleita, né? Que foi eleita por maioria de votos. Então, muita gente votou naquele cara, tá? Tem muitas questões aí, tem, mas a maneira de pensar do Congresso expressa a maneira de pensar daquele país, inclusive com suas questões, inclusive com seus lobbies, inclusive com as suas questões econômicas, culturais. Então, a formação da religiosidade e a formação do pensamento legislativo tem a ver com a forma de pensar daquela cultura. Desenvolvimento daquela cultura. Perfeito. E aí, eu te cortei quando eu voltei para a gente falar do hinduísmo, Uhum. você estava falando em relação a algo para o yoga, né? Para a prática. E aí, Sim. até o Rika colocou aqui Uhum. que a opção vamos voltar aqui para falar exatamente o que ele falou, tá? Em contraponto à premissa de receber uma chancela do hinduísmo a respeito do consumo, enxergo que a própria prática, junto com a observação pessoal, já nos concede as informações do que comer. Esse é um raciocínio bem ocidental, né? Porque é o raciocínio de eu, com minha compreensão, com a minha cultura, com aquilo que eu entendi, eu sou capaz de decidir aquilo que eu devo comer. Então, você percebe como isso a maneira que ele colocou, é a expressão da forma de pensar de uma cultura. Tá? Que, por exemplo, de repente, na China e no Japão, pensamento seria, ou na Coreia, o pensamento seria outro. Tá? O pensamento seria voltado ao coletivo. Agora, o que eu posso dizer? Tanto a alimentação vegetariana quanto a alimentação vegana são alimentações adequadas para o yoga, certo?
Ah, Qual a um? uma parte que você falou da lacto-vegetariana, e é uma curiosidade que você não vê muitos ovos, né? Não, Não não é uma vê. coisa. Tipo, é raro você ver na Índia o ovo como algo inserido nas comidas. Sim. Apesar que existem regiões onde ele deve ser consumido e a gente não conhece, Aham, tá? A Índia é um país que é um retalho cultural gigantesco, tá? sim. Então, nos lugares por onde a gente andou, a gente não viu nem nos pratos, nem. Apesar que eu tenho um livro de receita hindu que tem ovo, Aham. que o ovo é a base. Sim, eu tenho também. Mas, não, mas, Então, em geral, se você olha nos pratos, eles não. é pouco comum, é pouco comum mesmo. Tá? Agora, eu falo adequada. Adequada por quê, Milton? Adequada porque é aquilo que vai te permitir evoluir mais rápido dentro da prática. Da mesma forma que um halterofilista vai ter uma alimentação, um jiu-jiteiro vai ter uma alimentação específica, tá certo? A sua alimentação como vegano não é como a alimentação do cara sedentário. Não pode ser, não vai dar certo. Aham. Tá? Da mesma forma que um ginasta olímpico e um maratonista, as alimentações não são iguais. Os produtos que são consumidos e a quantidade que é consumida da proporção de cada um, o nutricionista pesa isso aí, pesa na balança, principalmente no esportista de alto desempenho. Se a gente pegar de uma forma mais simples, se você pega. Porque, às vezes, comparar um maratonista com um halterofilista é uma discrepância muito grande. Muito grande, né? Mas se você pegar um corredor de maratona e um corredor de 100 metros, aí com certeza, você vai só ver a estrutura física de ambos. É totalmente Ah, diferente, totalmente diferente. A estrutura física, os músculos que estão trabalhados, a necessidade de explosão de um e de outro não, a distribuição de massa muscular, as necessidades e a capacidade de armazenamento hepático e muscular, totalmente são lógicas distintas, né? Então, dentro do yoga também isso acontece. Se você quer ser um expert, se quer evoluir a passos largos, o que se percebeu? O que se percebeu que a alimentação, a partir da lacto-vegetariana até o frugivorismo, são as mais adequadas, sendo que elas podem ser trocadas momento a momento conforme a necessidade e o tipo de sadhana. Então, vamos lá. Lacto-vegetariana, vegana, crudívora e frugívora. Tá? Esses quatro sistemas alimentares são sistemas aí que favoreceriam uma evolução grande na prática. vou fazer E uma outra parte aqui, porque alguém pode pensar. O Milton não está falando aqui do que é mais necessário para a saúde, etc. Ele está falando não, aqui da parte prática, para o yoga, para a sua evolução dentro do yoga. Mas ele não sim, está falando olha, esse aqui mas não vai faltar isso, ou vai faltar aquilo, ou vai ter isso. Então ele não está falando sim, da parte profissional, né? É sim, importante. sim, sim. Então, se você pega, por exemplo, a alimentação frugívora que eu fiz, cara, você tem que suplementar B12, você tem que suplementar iodo, você tem que suplementar um monte de coisa, senão não dá certo. Ou você pode ficar um certo tempo, mas não vai ser um sistema alimentar para a vida, porque não vai dar certo. Não Aham. vai dar certo. Tá? É... Todavia, ao fazer uma alimentação frugívora, por exemplo, você senta para meditar, a meditação acontece sozinha. Principalmente se você está muito tempo assim, a partir de 10 dias, você sente a pele fica macia, macia, o olho fica brilhante, o corpo fica leve, não tem peso, né? Não tem peso, não tem excesso. Você senta para fazer pranayama, você sente a energia fluindo, você sente a modificação do sistema parasimpático assim, A ó. gente sente isso fazendo o Butta Shuddhi, um período ali Sim. de difícil. É gritante, né? Assim, é um negócio gritante. Então,
dentro desse contexto, você percebe que esse tipo de alimentação é uma alimentação que favorece o favorecimento no quê? Na sua capacidade de concentração, na sua capacidade de lucidez, na sua capacidade de gerenciamento emocional, na sua flexibilidade, no seu fôlego, tá certo? Com relação à execução de pranayama, isso melhora o fôlego, você consegue reter o ar durante mais tempo, você percebe que sua mente ela torna-se menos oscilante, então você consegue se concentrar, às vezes, nem querendo meditar, se concentrar numa leitura, assim, aquilo afunda. Você escuta uma música que te chama a atenção, aquilo entra no fundo da alma. Então, A disposição do cansaço, até pelo próprio desgaste que tem do processo de digestão. Então, tudo isso já foi testado, né? Os caras já testaram. Já colocaram. Agora, se você fizer por muito tempo, vai dar deficiência? Vai dar deficiência. Então, você vai perceber que é aquela alimentação para um momento específico. Uhum. Um momento específico. Tá? Com relação ao veganismo, do ponto de vista de saúde, fazendo a suplementação específica aí de B12 do que é necessário, é uma alimentação que dá os melhores índices de perfil lipídico, de melhoria de glicose, de redução de processo inflamatório corporal, de melhora da flora bacteriana. É a que dá certo, né? Para a nossa sociedade, é a alimentação que dá certo. Isso é um fato. Eu nesses 24 anos de vegetarianismo, desses 24, os últimos 5 é de veganismo. Nossa, a diferença para mim foi surreal, assim. É isso. Mas, com esse adendo que você falou, isso é muito importante, né? E você, até como médico, acho não, tenho certeza que tem mais respaldo ainda. Eu acho que sempre vale você acompanhar tudo, independentemente dos seus hábitos alimentares, é sempre importante acompanhar para ver se tem alguma deficiência. Seja de B12, seja de vitamina D, que é algo que as pessoas também não deixam ao acaso. Sim. E tem mais, da sua alimentação a cada momento e a cada acontecimento. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo agora. Então, eu tive a fratura, tal, para você ter ideia como é intenso o processo de recuperação de uma grande fratura, no caso foram duas grandes fraturas que eu tive, uma de antebraço, outra no ombro, eu comi livremente. Assim. Normalmente você segura um pouco, não come demais, principalmente que você está muito sedentário, né? Você não solta a boca, né? Não, eu soltei a boca. Estava comendo livremente. Eu queria. Sem limitar quantidades. E não era besteira. Comia tahine, comia pão integral, pão feito em casa, comia verduras à vontade, brócolis à vontade, queijo vegano, leguminosas, tá? Então, à vontade. Eu perdi 6 quilos de músculo. E ainda suplementando proteína, fazendo suplementação de proteína 2 vezes ao dia. Eu perdi 6 quilos de músculo. Ganhei 2 quilos de gordura. Ou seja, o processo metabólico é intenso. Ou seja, o corpo ele puxa músculo de todo lugar, puxa proteína de todo lugar. Por quê? Porque ele tem que fazer osso. Tá? E a imunidade, nesse processo, vai lá para baixo. Então, eu tive quelite labial, micose de pele. Para você ter ideia,
da importância do que é ter que ajustar a alimentação para cada momento. Então, você tem você está num processo de recuperação de uma doença, é outro metabolismo, é outro raciocínio. Isso tem que ser levado em consideração. Eu não levei em consideração, eu fui entender quando, putz, apareceu uma quelite labial, isso é esquisito. Daí eu tava costeiro no umbigo, meti o dedo e saiu um pedaço de pele do umbigo, né? E aí eu falei, olha só que porcaria. Olha só, fui me pesar e vi que tinha perdido um monte de músculo. Daí eu precisei repensar a alimentação novamente, para esse momento específico. Aham. Então, a alimentação, ela leva em consideração aquilo que você faz, ela leva em consideração o seu dia a dia, ela leva em consideração acontecimentos da sua vida também. Excelente. Então, para o yoga é isso. Não necessariamente tem uma tendência a seguir, como você falou, do lacto vegetariano ao frugivorismo. É isso. Tá. Isso. Agora, isso para uma melhor performance. Agora, eu como carne e não quero parar. Tá bom, Tudo bem. tudo bem. Você pode praticar o yoga, você vai. Quais são as suas intenções com a minha filha, né? Quais são as suas intenções com o yoga? Essas são as suas intenções, melhorar, ter uma atividade física moderada, melhorar a sua respiração, né? Melhorar um pouco sua concentração, mas eu não quero ser expert nisso, não quero entrar em samadhi, não quero nada muito. O que eu quero com a sua filha é algo raso, assim, é o dia a dia só. Então, você pode comer o que você quiser. Vai ter problema algum. Vai ter questão alguma. Mas, dependendo do que você buscar, você vai ter que ajustar. Mas isso como tudo na vida. Como tudo na vida. O treino, a alimentação, com quem você se relaciona, o que você faz de trabalho, tudo. Tudo. Se pensar, eu quero, sei lá, financeiramente eu quero ter um resultado extremamente expressivo. Talvez a profissão que você faça, ela não vai te levar nesse resultado. Não vai te levar. Se eu quero ter uma alta performance num esporte como você citou, dependendo do treino que eu fizer, não vai funcionar. Vai ter que ajustar o treino. É isso. Sim. É isso. Muito bom. Porque é algo que me mandaram de tema e realmente é algo que não tem, não se fala a respeito, né? Muita gente fala, o hinduísmo é vegetariano, ponto. E só que aí fica essa dúvida das pessoas que vão até lá, ou veem em vídeo, ou veem alguma coisa, as pessoas falam, mas tem carne lá. As pessoas fazem as carnes, ou as pessoas comem as carnes. Eu lembro da primeira vez que a gente foi, do Rohit, e ele contando, tipo, olha, eu fui comer carne, na verdade, no Ocidente, quando eu fui fazer uma visita para os meus clientes, e aí, quando eu voltei, a minha mãe não deixava eu, sei lá, comer em casa ou comer antes, teria que fazer um processo de purificação para poder comer. Que aí vem do hinduísmo mesmo. Da questão religiosa, né? Uhum. Questão religiosa. Então é isso, assim. Tem que ter essa questão religiosa. Sempre há um fundo econômico por trás dela, certo? Das necessidades daquele povo para aquele lugar. Daí surgem as regras, depois você tem as regras, você nem sabe por que tem a regra. Uhum. E a regra está vigente dentro da alimentação. Depois, com contato com o mundo, contato com outras realidades, outras culturas, isso começa a mudar, a ser repensado. O mesmo para o yoga e para a prática vale o mesmo, porque quando você fala, vieram algumas regras. Talvez eu, quando já entrei no yoga, o yoga em geral ele é vegetariano, mas não necessariamente as pessoas sabem
e tal. Por quê? Por que que é vegetariano? Por que que é o melhor? Por que isso influencia? Em geral, as pessoas não têm essa... Não, já não vem... tem essa noção. Tá. Daí, no yoga, entram questões de não violência. Eu evito comer laticínio porque eu acho que é um sofrimento desnecessário que eu estou empregando. Eu posso comer, posso usar muito pouquinho de laticínio ao longo do mês, Aham. tá certo? Então, isso minimizaria esse processo de exploração dentro da indústria, a indústria do leite, a indústria dos laticínios, ou seja, reduziria aquele pouquinho. E isso é um pensamento que tem a ver com não violência. Então, entra isso, entra também. Entra a questão de saúde, entra também. Entra a questão ecológica, entra também. Entra questões com relação à melhor performance na execução das técnicas, principalmente de concentração e de problema, entra também. E você vai somando motivos pelo qual você vai adotar uma alimentação ou lacto-vegetariana, ou vegetariana, ou vegana, ou crudívora, ou frugívora, e quando você vai adotar, por quanto tempo, e em que situações, em que momento, você vai pensando. E se em algum momento eu falar, quero pensar mais nisso, não. Chega de yoga, chega de isso, quero voltar ao normal. Ao normal. Daí você. Sim, certo. É o que você quer para aquele seu momento. Né? E é o pensamento ocidental. Né? É o que eu quero naquele momento. Uhum. Ah, legal, gostei. Gostei de ouvir você falando dessa forma, mais leve. Acho que é importante as pessoas terem Essa essa noção, noção, né? esse ponto de vista, né? É a forma como eu enxergo também. Acho que cada um vai ter o seu momento e quanto mais claro tiver para ele esse momento, a energia flui melhor ainda. Foi melhor ainda. Não tenha Tudo, dúvida. tudo foi melhor. Falei que eu sou vegano há 5 anos. Talvez se eu tivesse tentado ser vegano antes, Não ia dar eu ia certo. dar. É, Aí ia dar pau. Ia dar pau. Então, cada um tem o seu momento mágico, né? Tem que saber aproveitar o momento mágico. E forçação de barra nunca dá certo, tá? Nunca dá certo. Eu virei vegetariano, eu era muito novo. Eu tinha 16 anos. Não, minto, eu tinha 14 para 15 anos. Muito novo. é. Hoje em Novo. dia eu ia falar assim, putz, foi diferente. Hoje em dia está mais comum. Mas Tá comum. bem mais. Hoje em dia tem muita gente nessa faixa etária já não querendo comer carne. Sim. E eu acho que vai ser uma tendência mundial, entendeu? Aos poucos vai se comer cada vez menos. Uhum. Cada vez menos. E tem que ser um processo gradual mesmo, até porque as pessoas que trabalham nessa área, né? Isso vai ter que, elas vão ter que ser realocadas, ser adaptadas, né? Para outras atividades, até as fazendas de gado vão ter que se adaptar para a produção de vegetais. E eu acho que vai ser uma tendência sem volta, assim. E assim espero. Eu também. Assim espero. Milton, fiquei feliz que eu vou te ver na sexta, né? Sim, eu vou lá. Já fiz o meu. Não recebi nada ainda, mas eu já fiz a entrada do cadastramento, lá do credenciamento. Vou dar essa sugestão para a galera que está aqui vendo, que vai ver gravado. Tem uma feira que acontece no AMB, eu já vou há alguns anos, chama Bio Brasil Tech. É uma feira de produtos orgânicos e naturais. Então, não é vegana, então é vegetariana, produtos em geral, com vários debates super legais sobre sustentabilidade, sobre alimentação, vários nutricionistas de vários escopos. Então, assim, vale muito a pena. A feira acontece de 12 a 15, tá? Eu não ganho nada com isso. Não faço parte da organização da feira. Eu vou sempre como cliente.
Mas vale muito a pena. Eu indico mesmo para os meus alunos, indico para as pessoas. É uma feira muito legal, de quarta a sábado. Eu vou na sexta, o Milton vai também, e ainda vou no sábado, porque eu levo minhas filhas no sábado. E aí elas adoram ir lá e provar novos produtos, é muito legal. Tá? Legal. Então, Milton, Então, te vejo na sexta e vejo a galera daqui a 15 dias. Beijo para todos. Beijos.